meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, eu sou a professora Regiane e, como vocês sabem, eu estou dando aula de estudos sociais e ciências para as turmas 400 e 401. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o ar, tá? Tá lá na apostila de vocês. Peguem lá a apostila de vocês para acompanharem o assunto comigo. A página número 15 da apostila de ciências. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre o ar. Bom, nós já falamos na aula anterior sobre o ar, de que o ar ele existe, a composição do ar, nós vimos a poluição do ar, quais os problemas que acontecem nos seres vivos devido à poluição do ar. Nós vimos que o ar ele é composto de 3 gases, vocês se lembram? Então, são o nitrogênio, o oxigênio, o gás carbônico e o vapor de água, certo? Isso é muito importante para vocês fixarem, porque é esse vapor de água na atmosfera, que o ar é composto também, além desses 3 gases, de vapor de água. É esse vapor de água que vai trazer a umidade do ar. É esse vapor de água que provoca a umidade do ar. Então, nós sabemos que o ar é composto, então, por vapor de água. Então, nós vamos ver hoje sobre a umidade do ar. O que significa a umidade do ar? Significa a quantidade de vapor de água existente na atmosfera. Então, a quantidade desse vapor de água existente na atmosfera é a umidade do ar. Fatores, acompanhe aí na apostila de vocês. Na atmosfera, as correntes de ar sopram em todas as direções, distribuindo a umidade e a temperatura, regulando a temperatura. É essa umidade no ar que regula a temperatura do nosso ambiente, né? Do nosso ar. Essa quantidade de vapor, de água no ar, ela é muito variável, ou seja, ela varia muito. E ela varia de acordo com quais fatores? Por exemplo, a frequência de chuvas. A frequência de chuvas, ela aumenta essa umidade no nosso ar. Por exemplo, eu coloquei aqui para vocês algumas informações que não tem na apostila de vocês, mas que talvez vocês se perguntem, mas para que eu quero saber sobre a umidade do ar? Primeiro eu quero te dizer que existe um instrumento chamado o higrômetro, que é um instrumento destinado a medir essa umidade, o grau dessa umidade do nosso ar. Onde que esse instrumento ele é usado? Olha, eu coloquei aqui. Ele é usado principalmente em estudos do clima, mas também em locais fechados, onde a presença de umidade excessiva ou abaixo do normal poderia causar algum dano. Por exemplo, em museus, em peças de museus, que dependem de uma certa umidade do ar, é importante que se tenha esse aparelho também para fazer a medição da temperatura. Por quê? Porque pode prejudicar as obras de artes que estão naquele museu. Numa biblioteca, por exemplo, coloquei aqui, documentos antigos de bibliotecas, eles dependem de uma certa umidade no ar. Então, quando não se tem esse controle, corre-se o risco de perder todo aquele material que é importante. E elementos de laboratórios também, que dependem de uma certa umidade, de um certo nível de umidade do ar, para que eles conservem, para que eles sejam conservados, certo? Então, vamos continuar aí na apostila de vocês, diz assim, que há certas substâncias, eu coloquei aqui também, certas substâncias que têm a propriedade de absorver o vapor de água que existe no ar. Uma
dessas substâncias é o fio de cabelo. Ele absorve essa umidade existente no ar. Então, para isso tem o chamado higrômetro de cabelo. Esse higrômetro de cabelo está aí na apostila de vocês, ó. Logo lá embaixo, na página 15, tem aí o desenho dele. Para que ele serve? Ele baseia-se na propriedade que tem o fio de cabelo de aumentar de tamanho quando ele está molhado, né? Ele aumenta, e quando ele vai secando, conforme ele vai secando, ele vai diminuindo, ou seja, encurtando. No aparelho há um ponteiro que vai registrando num marcador o grau de umidade do ar a cada instante. Então, eu estava falando isso com vocês, então essa é a função do higrômetro de cabelo, né? Mas voltando aqui, falando sobre a umidade do ar, por que é importante, então, nós sabermos sobre a umidade do ar, de como está a umidade do ar? Será que ela prejudica? Será que ela traz algum benefício? Vamos entender, então? Bom, essa parte não tem aí na apostila de vocês, mas eu dei uma pesquisada para que vocês entendessem melhor esse assunto. Por que, então, esse instrumento, o higrômetro para medir essa quantidade de vapor que existe na atmosfera? Existe um nível, um limite, que eu botei aqui, ó, entre 40% e 60% é o limite da umidade do ar. Quando excede, por exemplo, aqui, ó, acima de 60%, aumenta o quê? A quantidade de mofo, dos micróbios, e também faz frio. Estão vendo aí? Faz frio. Então, nós estamos, a temperatura que nós estamos, a estação do ano que nós estamos agora é uma temperatura, né? É uma temperatura mais fria. Então, significa que essa umidade, ela é mais alta nessa época do ano, né? Na estação do inverno que nós estamos, certo? Significa que ela é mais alta. No verão, essa umidade do ar é mais baixa, porque nós temos tempos mais secos, com pouca frequência de chuva, né? Apenas aquelas pancadas fortes típicas da temperatura de verão. Então, quando esse nível de umidade está acima de 60%, aumenta a quantidade de mofo, de micróbios, e também aumenta o frio, a sensação de frio é maior. E quando está abaixo disso, abaixo de 40%, que é o limite que tem aí entre 60 e 40, aumenta o quê? A irritação e o desconforto. Os alérgicos sofrem muito, né? Quando a temperatura, quando a umidade do ar, ela está muito baixa. Principalmente os alérgicos, porque a sensação, a secura, né? No nariz, na garganta, é muito maior, né? Tem que se tomar medidas preventivas. Existem instrumentos que você pode colocar dentro da sua casa para melhorar a umidade do ar, né? Tem gente que coloca bacia com água. Você tem que tomar muita água também nessa época de umidade baixa, né? De pouca umidade no ar. Por quê? Porque isso prejudica a nossa saúde, causa muita irritação e desconforto, principalmente naqueles que sofrem de alergia, né? Que são os alérgicos. Por quê? Porque abaixo de 40%, esse nível aqui que eu coloquei para vocês, a quantidade de poeira no ar é muito grande. Daí prejudica a nossa saúde. Quem sofre mais são os alérgicos, mas prejudica a saúde de todos, de uma maneira geral, porque a poeira que está retida no ar torna-se muito grande por causa da baixa umidade. Então, ela vai causar uma irritação, um desconforto muito grande para a nossa saúde, certo? Então, nós vamos continuar na página 16, nós vamos continuar e vamos falar sobre a previsão do tempo. Então, na página 16,
da mesma apostilinha de ciências, né, que nós estamos, nós vamos ver um pouquinho sobre a previsão do tempo. Vocês já ouviram falar na previsão do tempo? Nos jornais, revistas, na internet, né, em geral, de forma geral, até no nosso próprio celular, não é? Tem aparelhos, não, tem não. Eu acredito que todos os aparelhos agora, né, os modernos, né, os mais novos, eles têm, né, essa previsão, né, eles trazem essa previsão todos os dias, a todo momento, no nosso celular, avisa quando o tempo está ficando nublado, né? Quando tem indicação de chuvas fortes, chuvas fracas, né? Dá uma previsão para a gente, né? De como vai estar o tempo no dia. Então vamos ver a previsão do tempo na página 16. Nós temos aí, diariamente, em jornais, né? Como eu falei com vocês, na internet, na televisão, nós vimos aí a previsão do tempo. Então, para que a previsão do tempo ela é importante para as nossas vidas? Nós podemos saber através da previsão do tempo, por exemplo, quando vai chover, se a temperatura vai aumentar ou se ela vai diminuir, se vai fazer frio ou calor, você vai saber com que roupa você vai sair, qual roupa que eu devo colocar, se eu vou colocar uma roupa mais fresca, uma roupa mais quentinha, se eu devo levar um agasalho ou se eu devo levar uma sombrinha dentro da bolsa, não é? Então é importante. Também é importante para a agricultura, por exemplo, na época de plantar, de colher, né? O agricultor ele depende das chuvas para que a sua plantação ela se desenvolva, ela dê frutos, não é? Então ele necessita de saber dessa previsão também, é importante para a agricultura, é importante na aviação, saber as condições do tempo, né, em que vai estar o tempo para poder fazer uma viagem, né, passar num determinado local, então é importante para a navegação também, porque na navegação vai depender se o navio vai poder sair ou não, se o tempo está bom ou não para sair, por exemplo, para pescar, né? Dos pescadores, saber como está o tempo, não é? Se o mar não está muito agitado, se vai ter tempestades ou não. Então a previsão do tempo é que mostra tudo isso para nos orientar, né? Para o nosso dia a dia é muito importante, certo? Bom, um dos aparelhos, então, usados para fazer a previsão do tempo é porque são vários aparelhos que são usados na previsão. Depois eu vou falar para vocês. Um dos aparelhos é o barômetro, certo? O barômetro, ele serve para medir a pressão atmosférica. Através dessa medição da pressão atmosférica, é possível saber se fará um bom tempo ou não. Aí na apostila de vocês, do lado do desenho tem o desenho do barômetro e ao lado tem umas informaçõezinhas, ó, que diz assim, ó, se a pressão atmosférica aumentar, significa que vai ter tempo bom. Olha a importância do barômetro. Pressão aumentou, é tempo bom. Mas se a pressão diminuiu, vai ter um tempo ruim, né? Não vai ser um tempo bom, haverá um mau tempo. E quem foi que inventou esse instrumento para medir a pressão atmosférica? O inventor do barômetro foi um cientista italiano chamado Evangelista Torricelli. Ele usou esse aparelho pela primeira vez para medir a pressão do ar. Então, nós vimos que a previsão do tempo é muito importante para o nosso dia a dia, certo? E quem faz essa previsão do tempo? A meteorologia é o estudo científico das condições do tempo. E os meteorologistas são as pessoas que fazem essa previsão, que trabalham com esses instrumentos. Agora nós vamos falar sobre os outros instrumentos, né? Porque além do barômetro, os meteorologistas também usam o anemômetro, lembra que nós vimos na última aula, que ele mede a velocidade do tempo. Tudo isso vai influenciar na temperatura e nas condições meteorológicas, certo? Ó, o anemômetro para medir a velocidade,
o catavento para medir a direção, para indicar qual é a direção que o vento está soprando, o termômetro, que nós vamos falar ainda sobre ele mais à frente, mais detalhadamente sobre o termômetro. A princípio, você tem que saber que o termômetro ele serve para medir a temperatura, também é um dos instrumentos usados pelos meteorologistas, certo? O higrômetro, né, que nós vimos na aulinha de hoje, lá no início, que mede a umidade do ar, e o pluviômetro, que indica a quantidade de chuvas que que precipitam-se sobre o planeta, né? Então ele vai medir essa quantidade de chuva, o pluviômetro. Então tá aí, né, no finalzinho da sua apostila, o pluviômetro mede a quantidade de chuva que se precipita em um determinado lugar. Essa observação, ou seja, a previsão do tempo, ela é feita diariamente. Todos os dias são feitas essas previsões e são usados todos esses instrumentos para fazer uma previsão certa e precisa do que realmente vai estar a condição do dia ou da semana. No tempo que nós vivemos hoje, a previsão do tempo ela está muito, vamos dizer assim, muito certeira, porque nós temos, além desses instrumentos todos para fazer a previsão, nós temos também, observem aí na apostila de vocês, nós temos satélites artificiais no espaço, também com aparelhos especializados para registrar essas condições meteorológicas. Também temos radares que captam as variações atmosféricas a grandes distâncias. Então, nós podemos saber, através desses radares, no espaço de tempo muito grande, por exemplo, de uma semana para outra, qual vai ser o nível de chuva de um mês para o outro. Por quê? Por causa dos radares, porque eles captam essas variações a longas distâncias. Então, nós podemos prever, né, e saber como vai estar a temperatura na semana que vem, no mês que vem, a quantidade de chuva que está prevista, como estará essa umidade do ar, porque nós temos esses instrumentos que são modernos, né, e que estão ao nosso alcance, ao alcance do homem, para beneficiar a nossa vida, né, para beneficiar a vida do homem. Então, a previsão do tempo é algo muito importante para o nosso dia a dia, certo? Então, vocês têm a incumbência aí de ler as páginas 15 e 16 da apostila de ciências. Tem exercícios também na plataforma para vocês fazerem, certo? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje.